vídeo de hoje eu vou te falar o porquê que você não deve acreditar em alguém que diz que você não deve investir em fundos imobiliários. E a gente vai apresentar os principais argumentos apresentados por essas pessoas e a gente vai aqui apresentar também o porquê que esses argumentos eles são falhos. Então, o primeiro argumento é o seguinte: você já viu um bilionário que investe em renda fixa ou em FIIs? Existem vários bilionários que investem em ações e ficaram bilionários investindo em ações e também empreendendo. No entanto, os fundos imobiliários são um investimento ainda bastante recente e não existem grandes bilionários que investem exclusivamente em fundos imobiliários. Isso ele decorre de uma falácia, porque a maior riqueza do planeta, 60% da riqueza do planeta, ela está no setor imobiliário. Então, 60% de todos os ativos do mundo eles são imobiliários, são imóveis. E todos os grandes ricos, os grandes bilionários, eles têm imóveis em seu portfólio. Não quer dizer que eles ficaram ricos assim. Quer dizer que eles investem também nisso. Então, eles ficaram ricos, sim, empreendendo em boas empresas. É natural que seja assim. Só que eles não deixam todo o dinheiro em empresa. Lógico, eles têm que fazer uma diversificação da carteira. Então, todo rico, muito inteligente, ele fica rico investindo em grandes empresas e ele diversifica e investe também no setor imobiliário, que é o setor onde tem a maior riqueza do planeta. Outro argumento: você já viu alguém ficando pobre investindo em imóveis? As pessoas, ao diversificarem, o imóvel ele é um patrimônio muito sólido, é um ativo muito sólido. Então, em grandes crises, por exemplo, como a gente teve no Brasil 30, 40 anos atrás, que você tinha uma inflação galopante, os ativos reais eles eram os ativos mais importantes. Então, tudo que estava em conta corrente, em dinheiro, as pessoas elas tiravam e compravam, sejam alimentos, E quem tinha mais dinheiro comprava imóveis. Por quê? Porque você conseguia reajustar os contratos, os aluguéis desses imóveis pelo dólar. Você dolarizava esse aluguel e também o valor desse imóvel, quando você ia comprar ou vender ele, era dolarizado. Então, você escapava de uma moeda fraca. Então, ativos reais eles são extremamente importantes para a diversificação de portfólio. Outro argumento: o Brasil ele é o país da renda fixa, onde você tem o maior juro real do mundo. E por que não aproveitar isso? Então, você consegue 4, 5, 6% de juro real ao ano, acima da inflação, sem esforço. É uma coisa que você não consegue em outros países do mundo. Porque você não deveria aproveitar isso no país, o país da renda fixa, que é o Brasil, que você consegue excelentes investimentos, diversificando seu portfólio, com retorno real positivo, coisa que você não consegue em outro lugar do planeta. Por que não aproveitar isso? O segundo argumento, que o retorno das ações ele é maior. Então, você tem o ROI, o retorno sobre o equity ali, e de ações, várias ações têm um retorno realmente maior do que de fundos imobiliários, do que de renda fixa, e é para ser assim. As ações elas têm mais risco. Se elas têm mais risco, elas têm que ter mais retorno. Então, é uma verdade. Sim, o retorno potencial das ações ele é maior. Isso é verdade. Se a gente olhar aqui, a minha carteira de investimento, agora estão negativas por conta de alguns ativos. Mas, Petrobras, 30%, Caixa de Seguridade, 29%, Klabin, 9,35%, Bradesco, 2,73%. Nem estou falando dos dividendos, tá? As ações têm uma rentabilidade maior do que os fundos imobiliários. Só que o retorno potencial negativo também é maior. Então você vê vários casos de empresas que eram tidas como boas distribuidoras de dividendos ou empresas de crescimento que quebraram. Então, quando você vê uma média da Bolsa de Valores, você tem uma média das empresas, que é o IBOV, ele perdeu para o IFIX ao longo dos 10, 15 últimos anos. Quer dizer que é pior? Não. Quer dizer que é mais arriscado. Então, se você tem um cenário muito favorável, as ações vão muito melhor. Se você tem um cenário muito desfavorável, as ações vão muito pior, elas têm mais volatilidade. E com base nisso, nesse argumento da volatilidade, você deveria diversificar o seu portfólio aproveitando essas diferenças de volatilidade. E não falar para não investir no setor imobiliário, no setor de imóveis, isso não faz o menor sentido. Sobre volatilidade, hoje em dia está mais volátil que as ações ainda, tá? Eu dei uma trocada aqui nos meus fundos imobiliários, mas se a gente olhar aí o VGF11, CPTS11, além do DEVA11, o RPR11, TORD11, tá tudo negativo. Na teoria é uma coisa, na prática a gente está vendo outra. O terceiro argumento: há muitas subscrições em fundos imobiliários e você acaba sendo diluído. Então esse é um argumento
E esse argumento ele tem um lado de verdade quando é voltado para o valor patrimonial. Então você pode ser diluído sim na parte financeira. Então se o gestor ele faz uma emissão muito abaixo do valor patrimonial, né, e a gente vê se o valor patrimonial ele nem sempre ele é certo, mas ele é uma referência que a gente tem. Né? Então a gestão ela tem que cuidar sim, né, para fazer as emissões próximas ao valor patrimonial, e os cotistas hoje em dia eles estão cobrando muito isso, né, essas emissões próximas ali ao valor patrimonial. Então tem vários gestores que já se comprometeram a fazer apenas emissões próximas ali ao valor patrimonial, no valor patrimonial, né, e isso tem acontecido com grandes casos, com grandes gestores. E em alguns casos específicos, né, você pode sim obter, né, um bom rendimento, uma boa rentabilidade para o cotista, conseguindo fazer uma emissão, mesmo que seja um pouco abaixo do valor patrimonial, quando você tem alguma coisa fantástica para você comprar com um retorno absurdo, né? Mas normalmente não é o que acontece, então a gente tem que estar sempre realmente de olho. Mas é a única diluição que importa, né? Muita gente fala de diluição achando que vai aumentar o número de cotas, né? O número de ações, e eu vou ter a minha participação diluída na tomada de decisão de um fundo imobiliário de uma empresa. Isso só faz sentido quando você é um grande investidor, você tem 40% da empresa, 40% das cotas de fundo imobiliário, você toma decisões sozinho. Né? Para que você que tem 0,0 alguma coisa de participação, né, esse tipo de diluição, que é a diluição de direitos políticos, digamos assim, ali no fundo, né, não faz muito sentido. O quarto argumento, né, que as pessoas falam muito, o fundo imobiliário distribui 95% do resultado. Então ele não consegue reinvestir, crescer, como acontece por exemplo, nos Estados Unidos, com os REITs, ou como acontece também nas ações, que distribui apenas uma parte do lucro e reinveste o restante. Né? E qual que é o contra-argumento mais simples para isso? Você que vai reinvestir o rendimento e o dividendo. Né? Então, se você tem o poder de reinvestir aonde você quiser, por que não reinvestir? Então, essa questão de você distribuir todo o resultado, qualquer empresa ela pode distribuir todo o resultado. É só você pegar e reinvestir, né? Esses rendimentos que você recebeu, comprando mais cotas de fundo imobiliário, comprando mais ações. Né? Então é um argumento que não é válido. Ele só é válido se você gastar tudo. Né? Então a empresa, você vai confiar muito mais na empresa para gastar melhor o dinheiro do que você. Né? Isso não faz muito sentido. Outro argumento, o quinto argumento aqui. Nos fundos imobiliários, você delega a decisão para o gestor. E é uma verdade. Né? O gestor ele tem a vareta ali da decisão na mão. Né? E é ele que vai tomar a decisão de tudo. Mas nas empresas também é assim. Né? Os gestores, os CEOs, os sócios majoritários, eles também, né, você também delegou a tomada de decisão para eles. Né? Faz parte do negócio. Então, se você não quer delegar a decisão, você tem que investir em imóveis próprios, e você tem que investir numa empresa própria, sua, não fazer parte, né, de ser acionista, né, de uma empresa na bolsa. E não faz o menor sentido, porque tem bons gestores, tanto em fundos imobiliários quanto em ações. O sexto argumento fala sobre os interesses da gestão e do cotista dos fundos imobiliários. Fala que são conflitantes, né? Porque o gestor ele quer que o fundo cresça, porque ele recebe mais taxa de gestão, e isso é verdade. Né? O fundo crescendo, o gestor ele recebe mais taxa, e se ele crescer de qualquer jeito, o fundo perde valor. Verdade, isso é realmente verdade. Né? Mas também existem conflitos de interesse quando você investe em ações de empresas. Então, há conflito de interesse entre majoritários e minoritários, existe esse conflito de interesse, e também há conflito de interesse entre acionistas e gestores, né? A gente chama de conflito de agência. Então, existe conflito de interesse em todas as partes, sendo investindo em ações, sendo investindo em fundos imobiliários. Os bons gestores, né, eles vão ter melhores decisões, vão levar bons retornos ali para os seus investidores. Então, bons fundos imobiliários, boas ações, né, são bons investimentos. Por isso que você deve investir em bons ativos, né, porque bons ativos eles vão te levar a bons retornos. Né, E é difícil achar bons ativos, hein, irmãos? É difícil. A gente já tem mais de 500 fundos imobiliários. A única coisa que a gente pode ver é o histórico. Mas mesmo olhando o histórico, talvez um fundo imobiliário que seja muito bom hoje em dia pode apresentar um problema, ou igual aconteceu com o TRBL11, que sempre foi um fundo imobiliário muito bom, bem gerido, teve esse problema grave aí com os Correios, né? Pessoas confiáveis estando na gestão, tanto de fundos imobiliários quanto na gestão de empresas, né? São essas pessoas que você quer ter ao seu lado, ajudando você a construir, né, um patrimônio ao longo da vida. Tá?
Então, os argumentos que se usam, né, para denegrir a imagem dos fundos imobiliários, eles também são válidos para as empresas. E o que você, investidor, deve fazer? Escolher bons ativos, bem geridos. Sejam empresas, né, que têm sim um potencial de retorno maior, sejam fundos imobiliários que têm sim menor volatilidade e menor risco. Então, uma carteira de investimentos ela se faz com diversificação em bons ativos, com bons gestores, ao longo do tempo, ao longo dos anos.